A doutrina do livro do Apocalipse, capítulo 6, parte 05, dia 9 de agosto de 2025. Última parte deste capítulo. Não poderíamos apagar as pragas milagrosas sobre o Egito e a destruição sobrenatural do faraó e suas hostes no Mar Vermelho, sem tornar completamente sem sentido as porções históricas do livro do Êxodo. O mesmo vale para o livro de Atos. Remova os milagres registrados nele e grande parte da narrativa se tornará ininteligível. A mesma característica obtida em conexão com as maravilhas operadas pelo Salvador. Tome, por exemplo, a ressurreição de Lázaro dentre os mortos. Como podemos separar a narrativa do milagre ou o milagre da narrativa? Simplesmente, e por assim dizer, naturalmente, está relacionado. E com que minúcia e particularidade das circunstâncias que por sua própria natureza não poderiam ter sido inventadas? O nome do homem doente marimundo, o lugar onde ele morava, não muito longe de Jerusalém, e, portanto, aberto à investigação e exame mais próximos, o nome de suas duas irmãs, a ausência de Jesus na época, a profunda dor de Marta e Maria, e ainda a maneira como isso foi mostrado. Lucas 10, 38, 42. A chegada de Jesus, sua conversa com eles, seu choro no túmulo e as observações dos espectadores. Que ar de veracidade permeia o todo? Não há nada exagerado, nada fora do lugar, nada além do que está em perfeita harmonia com o caráter de Jesus refletido no espelho dos outros evangelhos. O que dissemos a respeito do milagre realizado na sepultura de Lázaro é igualmente aplicável às outras obras milagrosas de nosso bendito Senhor. A narrativa introduz o milagre, e o milagre sustenta a narrativa. Seu efeito combinado é provar que Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido de quem todos os profetas certificaram. Para os milagres que ele operou, o Senhor Jesus repetidamente apelou como evidência de sua missão divina. Assim, seu precursor, enquanto definhava na prisão e consternado por não ter se livrado dela, enviou 2 de seus discípulos a ele com a pergunta: És tu aquele que deveria vir, ou procuramos outro? Ao que nosso Senhor respondeu: Vá e mostre a João novamente o que você ouve e vê. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres lhes foi anunciado o Evangelho. Mateus 11, 4, 5. O Senhor autenticou o Evangelho que ele pregou pelas obras sobrenaturais que ele realizou daquelas demonstrações de bondade e poder divinos, sendo a evidência clara e irrefutável de que ele era o Messias, que deveria vir, de acordo com as declarações unânimes dos profetas do Antigo Testamento. Em outra ocasião, depois de mencionar o testemunho que João lhe dera, o Redentor disse: Mas eu tenho maior testemunho do que João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu testifico de mim, que o Pai me enviou. João 5, 33, 36. Quando os judeus incrédulos vieram e lhe disseram: Até quando nos fazes duvidar? Se tu és o Cristo, diga-nos claramente. Jesus respondeu-lhes: Eu vos disse e não crestes? As obras que eu faço em nome de meu Pai, elas testificam de mim. João 10, 24, 25. Se for perguntado, como poderia qualquer testemunho ocular dessas obras poderosas se recusar a acreditar se elas fossem de fato provas de sua missão divina? Porque uma vez que eles rejeitaram seu ensino, Deus cegou seus olhos e endureceu seus corações,
João 12, 37 e 40. Mas outros estavam convencidos. Muitos creram em seu nome quando viram os milagres que ele fez. João 2, 23. E sobre a alimentação da grande multidão com 5 pães e 2 peixinhos, somos informados. Então, aqueles homens, vendo o milagre que Jesus fez, disseram: este é realmente o profeta que havia de vir ao mundo. João 6, 14. Disse Nicodemos: sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. João 3, 2. Tais demonstração de poder divino demonstram que sua missão e mensagens eram divinas. Outra ilustração impressionante é exemplificação do valor dos milagres, autenticando alguém empregado em uma missão divina e encontrado em Atos 2. Menos de 2 meses após a morte e ressurreição do Senhor Jesus e sua subsequente partida deste mundo, encontramos o apóstolo Pedro declarando abertamente: varões israelitas, ouvi essas palavras. Jesus de Nazaré, varão aprovado por Deus entre vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis. Versículo 22. Isto não foi dito a um grupo de cristãos em particular, mas a uma vasta multidão em Jerusalém. Versículos 5, 6. Fazia parte de um apelo dirigido a toda a massa do povo judeu, e não foi contrariado por eles, como certamente tinha sido se Pedro estivesse se vangloriando da maneira mais pública. Esses milagres eram incontestáveis e o significado deles não podia ser negado. Eram tantos testemunhos de Deus de sua aprovação daquele que os operava. Eles declaravam e demonstravam que Jesus Cristo era o Messias e Salvador prometido. Eles certificaram sua missão e doutrina. Muitas falas se prendem anos em todos os pontos. Nosso desejo primordial de desfrutar de comunhão íntima e ininterrupta com o Senhor, embora sincero, não é tão intenso e nem tão constante quanto deveria ser. Nossos esforços após a realização desse desejo, nosso uso daqueles meios que promovem a comunhão com Ele, não são tão diligentes e sinceros quanto nos cabe. Nosso avanço para a marca colocada diante de nós é muitas vezes muito fraco e falho, mas não há falha com o nosso Deus. Seu propósito será realizado. Ele aperfeiçoará o que nos diz respeito. Salmo 138, 8. Amém. Aqui findou o estudo deste capítulo de Apocalipse. Glória te damos, Senhor, hoje e sempre. Amém.